Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Hoje eu queria trabalhar com vocês um tema muito relevante e importante, falar um pouco sobre o racismo. O que seria? Racismo é uma crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas, como principalmente a cor da pele, sejam superiores às outras. O racismo pode se manifestar tanto a nível individual como em nível institucional, através de políticas como, por exemplo, escravidão, apartheid, holocausto, colonialismo, imperialismo e assim vai. Nós podemos classificar o racismo em vários segmentos. Por exemplo, nós temos um racismo individual. O que seria o racismo individual? O racismo individual ele é expresso em atitudes discriminatórias individuais, através de estereótipos, insultos e rejeição de uma pessoa que não possua as mesmas características que a nossa. Então, todas as vezes que eu dou apelido, que eu julgo a pessoa simplesmente porque ela não tem a mesma característica física que a minha, nesse caso eu estou cometendo racismo. Nós temos também o racismo institucional. O que seria o racismo institucional? O racismo institucional estaria ligado, no caso, aí, às instituições, como, por exemplo, o Estado, a igreja, as empresas privadas e empresas públicas. Todas as vezes que uma pessoa ela é julgada nesses locais, simplesmente pela sua cor da pele, ela está, por essas empresas ou por essas instituições, nesse caso, está se promovendo um racismo institucional. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa vai numa entrevista de emprego e ela, antes mesmo dela ser entrevistada, em muitos casos, ela já é descartada para esse emprego, simplesmente por causa da cor da pele dela, essa empresa está cometendo um racismo institucional. Quando um Estado, né, como no exemplo que eu dei anteriormente, ele cria leis para justificar, no caso, a segregação racial, como aconteceu nos Estados Unidos na época da segregação, como aconteceu no apartheid, e isso também é um tipo de racismo institucional. Então, o racismo institucional está ligado ao que normalmente as leis e as regras que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, criam, beneficiando um grupo de pessoas em detrimento a outro grupo, simplesmente por causa da sua diferença de cor, diferença étnica. Tá? Nós temos também, podemos falar também do racismo cultural. Aqui no caso do racismo cultural, nós podemos citar a questão da cultura em si. No Brasil mesmo, no Brasil nós somos um país multicultural, só que quando nós fomos colonizados, os portugueses que vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram a cultura europeia, e aí eles sobrepujaram a cultura que já existia aqui, que era a cultura indígena, com a sua cultura, como se a cultura europeia fosse melhor do que a cultura que já existia aqui no Brasil, que era a cultura indígena. A mesma coisa aconteceu com a cultura africana, que veio junto com os portugueses. Então, nesse caso, houve-se um racismo cultural, porque um grupo de pessoas, no caso aí os europeus, eles entendem que a cultura deles é melhor do que a cultura das outras pessoas. Esse tipo de racismo a gente chama de cultural. Nós temos também um racismo comunitarista. O que seria isso, professor? Racismo comunitarista ou diferencialista? Entende-se atualmente que, normalmente, principalmente depois dos anos 80, que o conjunto, o grupo de pessoas, ele é sempre mais importante do que o indivíduo em si. Na comunidade, por exemplo, se a gente for olhar o bem da comunidade, a gente não, segundo esse pensamento mais moderno, a gente teria que olhar o bem do grupo, da comunidade em si, e não o bem do indivíduo em si. Até aí tudo bem. O problema do racismo é quando um grupo social, um grupo de pessoas, eles são beneficiados com leis e regras que são criadas para ele, em detrimento a outros grupos. Um exemplo aqui do Brasil, por exemplo, são as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, que sempre são deixadas de lado, ou quase sempre, não vou falar sempre, mas assim, em muitos casos elas são deixadas de lado, ou os seus direitos, às vezes, eles são relegados, em detrimento ao direito das pessoas que têm interesses escusos, interesses que só vão beneficiar eles, que só vão beneficiar esse outro grupo. Então, nesse caso, há-se um racismo comunitarista, porque uma comunidade inteira está sendo preterida com relação a outra comunidade. Os seus direitos estão sendo tolhidos em detrimento aos interesses de um outro grupo social. Tá? O racismo ecológico
que é um outro tipo de racismo, ele tem a ver aí no caso, com o espaço geográfico, né? Principalmente quando pessoas, grupos que estão na periferia, eles não têm o seu direito preservado da mesma forma que as pessoas que moram nas áreas centrais. Isso acontece, por exemplo, quando tem que se construir uma hidrelétrica, e aí não se leva em consideração o povo que mora naquela região, e eles são, às vezes, desapropriados sem ter os seus direitos garantidos, da mesma forma da mesma forma como acontece com uma desapropriação numa área central. Ou seja, o grupo de pessoas, por eles estarem na periferia e terem talvez menos relevância política, não sei, às vezes, os direitos deles não são respeitados, e aí eles são desapropriados sem levar em consideração a sobrevivência que eles, o jeito de viver deles naquela comunidade da onde eles foram tirados, beleza? E ainda nós temos, para completar, o racismo estrutural. Eu poderia dizer que esses 5 itens que eu falei anteriormente, deixa eu voltar aqui para a gente falar sobre todos eles. Por exemplo, o racismo individual, que foi o primeiro item, o racismo institucional, o racismo cultural, o racismo comunitarista e o racismo ecológico, está diretamente ligado aqui ao racismo estrutural. Professor, mas o que seria essa questão aí do racismo estrutural? Porque o racismo estrutural, ele está impregnado na nossa sociedade. Ele é um racismo que já vem desde lá do início, do surgimento do Brasil, no caso, que como a gente está falando do racismo dentro do território brasileiro. Quando os colonizadores vieram para o Brasil, eles trouxeram com eles os negros. E aí, como eu disse, no racismo cultural, muitas vezes essa cultura que veio da Europa, ela sobrepujou as outras culturas, a cultura do indígena e a cultura negra. Quando esse negro ele vem para o Brasil como escravo, ele fica escravizado durante séculos. E aí as gerações que foram libertas, quando a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea no ano de 1888, ela acabou libertando esse negro. Só que esse negro, ele não teve nenhuma ajuda do governo quando ele foi liberto. Ele não teve nenhum subsídio para sobreviver, porque ele era escravo. Trabalhava nas fazendas, não ganhava nada para fazer aquele serviço, não tinha nunca conseguiu adquirir nada, não tinha nenhum bem, não tinha nenhuma economia, porque ele não recebia nada, nenhum salário. Agora veio uma lei, liberta esse negro. Para piorar um pouquinho mais para frente, o Brasil ainda começa a importar trabalhadores imigrantes europeus de países como a Itália, por exemplo, a Alemanha. Esse pessoal vem para o Brasil para trabalhar nas fazendas, aí o negro que já não tinha o que fazer, porque eles tinham sido libertos e quase todos eles praticamente expulsos das fazendas, eles ficam sem o que fazer, sem trabalho, e aí muitos deles acabam indo para as grandes cidades. E nas grandes cidades eles vão fazer trabalhos, vão trabalhar com serviços, ou ter ofícios que normalmente as outras pessoas não querem. Aí, com isso, eles precisam estar perto daquelas pessoas que vão oferecer trabalho para eles. Então, daí surgem as favelas, quase sempre ligadas aí aos grandes centros, né? Ligados aos bairros mais nobres. Por que ligado aos bairros mais nobres? Porque as pessoas elas vão estar próximas do local onde elas vão prestar serviço. Que tipo de serviço? Serviço que eles sabiam fazer. Serviço de cozinheiro, serviço de faxineiro, serviço de babá, serviço de porteiro, serviço de jardineiro. E aí eles ficam por perto e as pessoas que moram nesses bairros nobres oferecem serviço para eles sobreviverem. Esse tipo de trabalho, normalmente, que é um trabalho digno, não vou falar que é um trabalho indigno, só que é um trabalho que normalmente não tem uma remuneração legal. E essas pessoas, eles vão passando esse trabalho de geração em geração. Por quê? Os pais não tiveram condição de ter uma vida legal, uma vida boa, né, os descendentes desses negros, e eles foram passando esse trabalho e esse ofício para as pessoas que vieram, assim sucessivamente. E assim, historicamente, foi se desenhando essa desigualdade social, onde as pessoas que descendem dos europeus, que são as pessoas brancas, elas detinham poder e continuaram detendo poder, e as pessoas que eram descendentes de escravos continuaram prestando serviço para essas pessoas que são descendentes de europeu. E nessa desigualdade social, às vezes, há-se um ditado ou há-se uma fala, que nada mais passa de falácia, em que os negros e as pessoas pardas que moram nas favelas, eles estão nessa condição porque eles querem. Mas eles não levam em consideração que esses negros eles tiveram que começar do zero, sem nenhuma oportunidade
lá na época que eles foram libertos, e nem no decorrer do tempo, porque eles continuaram sem oportunidades para poder dar uma educação adequada para os filhos, para poder dar uma alimentação adequada para os filhos, e com isso eles foram formando esse grupo social menos prestigiado financeiramente que nós temos hoje no país. Então, onde é que o racismo se encontra aí? O racismo se encontra quando as pessoas dizem que os favelados, os pardos, os negros, eles estão nessa situação porque eles querem, porque eles às vezes são preguiçosos, porque eles não querem trabalhar, porque eles gostam dessa vida que levam. Só que, quando vai olhar, na verdade, eles estão nessa vida que estão porque não tiveram oportunidade ao longo dos séculos. Hoje, graças a Deus, nós já temos mais oportunidade, nós já temos mais abertura. E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E eu digo para vocês, a melhor forma que a gente tem para melhorar essa situação é através da educação. É pegar com afinco a oportunidade que nós temos hoje de se educar, de nos educar, né, de melhorar quem somos, para que a gente possa fortalecer as gerações futuras e, assim, promover uma igualdade social e tentar erradicar de vez, ou pelo menos minimizar esse racismo estrutural que corrói o nosso país, corrói a nossa nação. Tá joia? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço a todos e fique com Deus.